O fato é que ela tinha uma enfermidade que a impossibilitava de se deslocar de uma maneira razoável. Ela convivia com dores continuamente. Seus movimentos eram suaves. Não bastasse isso, ela carregava uma pecha de estar sofrendo um juízo de Deus. Um quadro como aquele, dentro da sociedade judaica, era entendido que ela estava assim por castigo de Deus, por alguma coisa de muito ruim que ela houvesse feito. Então ela tinha um estigma. Ela carregava uma imagem, as pessoas olhavam para ela, e ao invés de verem uma mulher sofrendo, eles viam como uma mulher que tinha o que ela merecia, independentemente do que ela tivesse feito. Ela não tinha somente um problema de ordem de clínica médica. O texto nos fala que ela sofria dessa maneira por causa de um espírito maligno. Um demônio atuava nela e fazia com que isso fosse assim. Tinha alguma coisa que piorava a situação dela. É que ela era uma mulher. Numa sociedade judaica daqueles dias, uma mulher era vista como um ser de categoria inferior. Doente, sofrendo, atormentada por um demônio, com a pecha de ter culpa e ser justificada a sua condição, e ainda uma mulher naquela sociedade, ela estava condenada por aquela sociedade, por tudo que vimos até aqui. Mas naquela circunstância, veja, um fato inesperado acontece, que é o encontro dessa mulher com o Senhor Jesus. E no versículo 12 nós lemos: ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Ainda que o problema daquela mulher fosse movido por um demônio, e vamos lembrar, nas Escrituras nós vamos encontrar outros casos de enfermidades que são geradas por demônios. Essa não é a regra. No livro de Jó nós lemos no capítulo 2: saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Aquela mulher também é uma vítima de ação de Satanás. E quando o Senhor vê aquela mulher, sem ela ter pedido qualquer coisa, sem ela ter manifestado qualquer fé, o Senhor Jesus Cristo, Ele se volta para ela, Ele a declara culpada, curada e livre. Essa foi a colocação do Senhor naquela condição. Ela estava naquela circunstância com todos os seus embaraços. O Senhor Jesus vê as condições em que ela está, o que ela sofre. Ela o chama para a frente porque, vocês devem se lembrar, no último evento que Jesus havia curado alguém, os discípulos, desculpe, minha população ali pede, faz mais um milagre. Na ocasião ele não fez, mas agora ele chama uma mulher à frente, e eu diria, como se estivesse dizendo: vocês querem mais um milagre? Vocês vão ver. Ele coloca aquela mulher ali na frente, e o texto do versículo 13 nos diz: então lhe impôs as mãos, e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. Ainda que a doença dela fosse de origem demoníaca, o Senhor Jesus não se dirigiu ao demônio. Se dirigiu exclusivamente a ela. Naquela ocasião, o Senhor Jesus Cristo declarou que ela estava curada. Ouça, isso é muito diferente do que podemos ver nos nossos dias, entre aqueles que estão dizendo que estão fazendo as curas como Jesus fazia. Primeiro,
Aquela mulher não pediu nada disso. Foi o Senhor que decidiu fazer isso. Segundo, quando o Senhor falou que ela estava curada, ela foi curada imediatamente. Ela não teve nenhuma expressão de fé, nem antes nem depois. Não é raro se declarar nos nossos dias uma pessoa curada, e é evidente que não foi curada, e aí a culpa que se joga sobre a pessoa é: a cura foi feita, mas você não creu. Não bastasse a enfermidade que tem, ainda carrega a ideia de falta de fé. O Senhor colocou aquela mulher ali na frente e impôs as mãos sobre ela e operou um milagre no meio daquela multidão que já era cética, que pedia um milagre não como se um milagre fosse uma evidência como ele deveria ser, que mostrava quem era ou qual era a identidade de Jesus. Ao longo do Antigo Testamento nós encontramos profecias acerca da vinda do Messias que falavam que ele iria fazer milagres, que cegos veriam. Quando João Batista manifesta a sua dúvida quando ele está na cadeia: és tu o Cristo? Ele manda dizer: vá lá, conta o que vocês estão vendo, os milagres que vocês estão vendo. Alguém conhecia o que o Antigo Testamento falava? Tinha uma evidência clara de que ali estava o Cristo, o Messias prometido. Posteriormente à obra do Senhor Jesus Cristo e sua partida, em Atos capítulo 2, nós lemos a mensagem de Pedro, que diz: israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. O Senhor Jesus fez os milagres que fez, pelo poder de Deus atuando através dele. É interessante que quando aquela mulher é curada, diz que ela louvava a Deus. Ela não louvou Jesus. Ela sabia que a ação de Jesus era pelo poder de Deus. Para ela foi suficiente para identificar a ação de Deus através dele. Mas aquele grupo tão cético era incapaz de ver isso, de fazer isso, que eles não queriam ver isso. E aí o que acontece? Ainda que esse encontro entre Jesus e aquela mulher fosse inesperado, ele encontra uma reação esperada. Veja, versículo 14 diz: indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar, venham para ser curados nesses dias e não no sábado. Diante dele, dos seus olhos, estava uma manifestação de Deus. E ele acha que ele pode colocar na agenda de Deus o que ele tem que fazer e quando ele tem que fazer. Ele tem um recado para dar para Jesus, mas ele não ousa se dirigir a Jesus. Ele se dirige sim às pessoas que estão à sua volta e as repreende para que não viessem à sinagoga no sábado na expectativa de serem curadas. A mensagem dele não era para aquelas pessoas, aquela mensagem era para o Senhor Jesus Cristo. Vamos entender aqui, dentro da mentalidade de um judeu daqueles dias, eles, além de terem a lei de Israel, e entenda, a lei de Israel dada por Deus, ela tinha passado a ter um significado muito pequeno para eles. Eles, além de terem a lei que era a Torá, eles tinham um comentário da lei que era a Mishnah, e tinham um comentário da Mishnah que era a Guemará. Há uma frase que dizia o seguinte: o que eles pensavam sobre isso? A Torá é a água, a Mishnah é o vinho,
e a Guemará era o vinho aromático. Eles deram muito mais peso aos escritos das suas tradições, da sua liderança, do que a revelação de Deus. Nesses exercícios, nesses outros livros escritos por homens, que Jesus fala tradição de homens, haviam 39 proibições de trabalhos que podiam ser feitos normalmente, mas não podiam ser feitos no sábado. E mais uma vez Jesus está fazendo um milagre num sábado. Na minha ignorância no passado, algumas vezes eu me perguntava assim, mas por que o Senhor tinha que fazer no sábado? Será que Ele não podia evitar o conflito? Ele não estava preocupado com a opinião que tinham dele. Ele estava preocupado com a falsa religiosidade que eles haviam criado e que estavam vivendo, e o Senhor Jesus fazia questão de esvaziar a visão que eles tinham naquela religiosidade centrada no sábado e nos eventos que aconteciam no sábado. Então, naquela ocasião, o Senhor faz questão de desprezar o que eles pensam que é o que deve ser feito. O que é que eles acham que deve ser feito? Veja, aquele homem quando se queixa e dá aquela indireta para o Senhor Jesus Cristo, ele não tem dúvida de que aconteceu o milagre para ele é certo que aconteceu. Tanto é certo que ele condena por acontecer num sábado. Não está em questão aqui se Jesus teve o poder ou não, se ela foi curada ou não. Não, ele o fez. Mas para aquele homem não era suficiente, não era possível, embora eles mesmos tivessem pedido mais um milagre. Lembremos disso, no ensino do Senhor Jesus Cristo, ele se contrapunha à religiosidade judaica desenvolvida naqueles dias. Ele falava da necessidade de todos nos vermos e nos reconhecermos como pecadores. Reconhecemos nossos pecados e nos arrependermos deles. E deveriam crer na vinda do Cristo, que haveria de morrer na cruz por eles para pagar seus pecados. Eles achavam que eles eram bons demais, santos demais, puros demais. O Senhor pregava, condenando todo aquele sistema religioso que eles tinham. E a mensagem era: vocês têm que se arrepender dos seus pecados. Vocês têm que crer na vinda do Cristo que morre por vocês naquela cruz para libertá-los. Era a mensagem do perdão de Deus. Era a mensagem da salvação de Deus. Era a mensagem da bênção de Deus que nos coloca no seio da sua família, no seu reino, participantes da sua glória. Mas aquele homem está olhando aquela situação. Mas um milagre não iria fazer com que ele tivesse a fé autêntica. E pela minha experiência de ver, e nas Escrituras e fora delas, muitas vezes queremos que um milagre aconteça para que creiamos, e eu não vejo grandes resultados na vida de pessoas que supostamente viram um milagre.